No laboratório do Dr. Alistair, a maionoite já tinha passado há muito tempo, mas ele nem percebia. A única luz vinha do brilho pulsante da sua maior criação, o raio miniaturizador. Ele estava obcecado, convencido de que a resposta para a escassez de recursos no nosso planeta estava em encolher as coisas, em tornar tudo mais eficiente. Se pudéssemos encolher nossas casas, nossos carros, até mesmo nossa comida, poderíamos viver de forma sustentável para sempre. Era uma ideia brilhante, mas a execução... Bem, essa era a parte difícil. Garrafas de café vazias e diagramas complexos cobriam todas as superfícies. Ele ajustou um último botão no console, sentindo uma onda de exaustão e esperança. Só mais um teste, murmurou para si mesmo, esfregando os olhos cansados. Ele se virou para pegar um objeto de teste, uma maçã, mas seu pé se enroscou em um cabo de força solto no chão. Com um grito abafado, ele tropeçou. Sua mão se chocou contra o painel de controle e um zumbido baixo e sinistro preencheu a sala. Um feixe de luz verde esmeralda disparou do emissor, não em direção à maçã, mas diretamente para ele. Por um instante, o mundo se tornou um borrão de luz ofuscante e uma sensação estranha, como se estivesse sendo esticado e comprimido ao mesmo tempo. Quando sua visão voltou, ele estava no chão. Mas o chão parecia diferente. As fibras do carpete pareciam troncos de árvores grossos e peludos. A poeira que ele não tinha limpado há semanas eram agora pequenas pedras. Ele tinha encolhido ao tamanho de um inseto. O pânico começou a tomar conta. Sua mesa de trabalho, antes tão familiar, agora era um penhasco de metal e madeira. As pernas de sua cadeira eram colunas gigantescas que se perdiam na escuridão acima. O som antes reconfortante do relógio na parede agora era um tic-tac ensurdecedor, como o bater de um martelo gigante. Ele tentou gritar, mas sua voz era um guincho minúsculo, perdido no vasto novo mundo do seu próprio laboratório. E então ele ouviu outro som, um ronronar profundo e vibrante que fazia o chão tremer. Do outro lado da sala, seu amado gato, Mittens, um animal fofo e preguiçoso, agora parecia uma besta colossal. Seus olhos verdes brilhavam na penumbra como dois faróis sinistros. Mittens bocejou, revelando presas que pareciam adagas. Para o gato, ele era provavelmente apenas um novo e interessante inseto para brincar. Alistair correu, seu coração batendo descontroladamente. Ele se escondeu atrás de um livro caído, que agora servia como uma parede impenetrável. A sombra gigantesca de Mittens passou por cima, a pata do tamanho de um carro, descendo a centímetros de seu esconderijo. Ele precisava pensar. Ele era um cientista, afinal, o pânico não resolveria nada. Ele olhou para a máquina, agora uma montanha de metal do outro lado da sala. Foi quando ele viu uma pequena luz vermelha piscando no painel de controle. O temporizador. Sua máquina tinha um sistema de segurança para evitar sobrecargas. Se o raio fosse ativado acidentalmente, ele entraria em um ciclo de resfriamento de 1 hora antes de travar o sistema. Permanentemente, se ele não chegasse ao painel e revertesse o processo a tempo, ele ficaria assim para sempre. Ele tinha menos de 1 hora. Atravessar o chão do laboratório era como cruzar um deserto perigoso, com a ameaça constante de ser esmagado ou devorado. Ele precisava de um plano. Olhando ao redor, sua mente de inventor começou a trabalhar. Ele viu um clipe de papel, um elástico e uma folha de anotações que havia caído. Um planador. Era arriscado, mas era sua única chance. A corrente de ar do sistema de ventilação poderia dar-lhe a sustentação necessária para cruzar o abismo entre sua mesa e o console da máquina. Com as mãos tremendo, mas com uma nova determinação, ele começou a trabalhar. Ele dobrou a folha de papel nas asas, usou o clipe de papel como estrutura e o elástico como um possível mecanismo de lançamento. Cada passo era uma luta. Mover o clipe de papel era como arrastar uma viga de aço, mas ele persistiu, movido pela adrenalina e pelo medo. Finalmente, seu planador improvisado estava pronto. Ele o arrastou até a beirada da mesa, o vento da ventilação soprando em seu rosto minúsculo. Olhou para baixo para a queda vertiginosa. Não havia tempo para hesitar. Ele escalou para dentro de sua criação, segurando-se firme. Mittens, tendo perdido o interesse em sua caça, estava agora dormindo perto do console, um obstáculo final e peludo. Alistair respirou fundo e se empurrou da beirada. Por um momento aterrorizante, ele caiu. Mas então, a corrente de ar pegou as asas de papel e ele começou a planar. Ele estava voando. Ele navegou pelo ar,
desviando de cabos suspensos como se fossem cipós em uma selva. Ele se dirigiu ao console, mirando em uma pequena saliência perto do botão de reversão. A aterrissagem foi brusca. Ele caiu perto da pata adormecida de Mittens, o som da respiração do gato como um trovão. Ele se arrastou para fora dos destroços de seu planador e correu em direção ao painel. O botão de reversão, antes tão pequeno, agora era do tamanho de um prato. Ele usou toda a sua força para empurrá-lo. Nada aconteceu. Ele precisava de mais força. Olhando para cima, ele viu o fio de um fone de ouvido pendurado. Uma ideia surgiu. Ele subiu no fio, balançou como um pêndulo e se jogou contra o botão. Com um clique alto, o botão cedeu. O zumbido da máquina mudou de tom. A luz verde o envolveu novamente, mas desta vez a sensação era de alívio. O mundo ao seu redor começou a diminuir, ou melhor, ele começou a crescer. As fibras do carpete voltaram a ser apenas fibras, a poeira voltou a ser poeira. Em segundos ele estava de volta ao seu tamanho normal, assim caído no chão, ofegante. Ele se levantou, olhou para as próprias mãos, depois para o laboratório, agora de volta à sua perspectiva normal. Mittens abriu um olho, miou preguiçosamente e voltou a dormir, alheio à aventura épica que acabara de acontecer. Alistair caminhou até a janela e olhou para a cidade lá fora. Ele queria encolher o mundo para salvar a humanidade, mas ao se tornar pequeno, ele aprendeu uma lição muito maior. Ele não precisava mudar o tamanho do mundo, mas sim a nossa perspectiva sobre ele. Talvez a solução não tivesse em encolher tudo, mas em apreciar o que já temos e encontrar maneiras inteligentes de usar nossos recursos. Com um sorriso, ele desligou o raio miniaturizador. Ele tinha muito trabalho a fazer, mas agora com uma nova e humilde perspectiva. Obrigado por assistir a esta história. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!